Imagine-se agora dentro do Santo dos Santos, onde o ar se torna tão denso que quase pode ser tocado, envolto por uma névoa sutil de incenso que sobe lentamente, sem uma única janela para romper a escuridão profunda, iluminada apenas pela luz suave que emana dos querubins dourados, cujas asas se curvam e se tocam protetoramente sobre algo que faz o próprio chão tremer em momentos inesperados. Ali entre eles repousa a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado, temido e desejado que já existiu na terra, capaz de fazer cair morto instantaneamente quem ousasse tocá-la sem permissão, ou consumir em chamas quem a carregasse de forma imprópria, diante da qual reis tremiam e nações inteiras se prostravam só de saber que ela marchava à frente do exército de Israel. E então, de repente, ela desaparece, como se a Bíblia simplesmente deixasse de mencioná-la, apagando deliberadamente a história mais poderosa do Antigo Testamento, levando-nos a questionar se Deus a escondeu porque a humanidade jamais estaria novamente pronta para o que ela guardava em seu interior. Feche os olhos comigo e transporte-se para o ano 586 a.C., quando Jerusalém arde em chamas, que lambem as vigas de cedro trazidas do Líbano por Salomão. As muralhas desabam com estrondos ensurdecedores e Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, invade o templo como quem reivindica um troféu supremo, enquanto seus soldados saqueiam candelabros de ouro maciço, mesas do pão da proposição e vasos sagrados, mas uma ordem ressoa acima do clangor das espadas, exigindo que encontrem a arca. Os oficiais babilônios agarram os sacerdotes e interrogam furiosamente sobre a caixa dourada que supostamente continha o Deus deles, mas encontram apenas silêncio, lágrimas em alguns rostos e sorrisos quase imperceptíveis em outros, pois aqueles sacerdotes guardavam um segredo que o maior império do mundo jamais descobriria. Voltemos um pouco mais no tempo, ao esplendor do Templo de Salomão brilhando como um sol sobre o Monte Moriá, onde a arca ocupava o lugar mais escuro e sagrado, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, quando ele entrava com sangue fresco nas mãos e o coração acelerado. No entanto, algo estranho já se manifestava há décadas, com os profetas deixando de mencionar a arca em suas visões futuras, até que Jeremias, o profeta que antevia o fim iminente, profere palavras impactantes em Jeremias 3,16, onde o Senhor declara que, nos dias em que o povo se multiplicar na terra, nunca mais se falará da Arca da Aliança do Senhor. Ela não virá mais ao coração das pessoas, nem será lembrada ou visitada, como se Deus anunciasse que a arca seria deliberadamente esquecida. Não destruída ou roubada, mas apagada da memória humana, o objeto mais poderoso que já tocou este planeta, deixando-nos a perguntar por que o Criador decidiria afastar a humanidade de algo tão formidável guardado em seu interior. Dentro daquela caixa, não estavam apenas as tábuas de pedra descidas por Moisés do Sinai, ainda marcadas pelo dedo de Deus, mas também o pote de maná que sustentou o povo no deserto e a vara de Arão que floresceu milagrosamente para silenciar rebeldes e algo ainda mais terrível, o nome de Deus inscrito de forma que ninguém podia pronunciá-lo sem perecer. Apenas no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava para sussurrá-lo baixinho, e as tradições antigas relatam que o véu tremia, os querubins pareciam ganhar vida, e o povo exterior caía de rosto em terra, tomado por um terror santo indescritível. Contudo, o pecado infiltrou-se no palácio e no templo, com reis de Judá introduzindo ídolos na casa de Deus, fazendo a glória divina retirar-se gradualmente até partir de vez, como Ezequiel testemunhou em visão no capítulo 10 de seu livro, descrevendo a nuvem de fogo que habitava entre os querubins sobre a arca erguendo-se, pairando sobre o limiar, depois sobre a porta oriental e o Monte das Oliveiras, até desaparecer no céu, deixando a arca vazia como um trono abandonado. E agora chega a parte menos conhecida dessa história. Uma tradição judaica antiga, preservada no Talmud e no segundo livro dos Macabeus, revela que, anos antes da invasão babilônica, o rei Josias, último governante justo de Judá, recebeu ordem divina para que sacerdotes levitas confiáveis removessem a arca do Santo dos Santos em absoluto segredo, com Jeremias possivelmente entre eles, levando-a junto à vara de Arão
ao pote de maná e ao altar do incenso para uma caverna no Monte Nebo, o mesmo, onde Moisés contemplou a terra prometida sem pisá-la, selando a entrada com palavras proféticas de que o lugar permaneceria desconhecido até Deus reunir seu povo com misericórdia e revelar novamente essas coisas, manifestando sua glória. Outros, porém, sustentam uma versão mais sombria, com rabinos antigos afirmando que a arca nunca deixou Jerusalém, escondida em câmaras secretas sob o templo, ainda lá debaixo da esplanada das mesquitas, onde quem se aproximasse sem chamado pereceria como Uzá outrora. A Bíblia oferece a pista final no Apocalipse 11:19, onde João vê o santuário celestial abrir-se revelando a Arca da Aliança, seguida de relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e saraivada, indicando que Deus a trasladou para o céu antes que mãos impuras a tocassem, assim como fez com Enoque e Elias. Por isso ainda sentimos um vazio inexplicável ao pensar nela, um arrepio ao lê-la, porque a arca representava o único ponto na terra onde o Deus Santíssimo encontrava o homem pecador, e seu desaparecimento encerrou esse encontro direto, deixando-nos com a promessa, enquanto a presença se afastava, impulsionando a humanidade a buscar desesperadamente preencher o vazio que só a glória divina pode ocupar. Hoje, arqueólogos, governos e aventureiros continuam a caçá-la, alguns na Etiópia guardada por monges reclusos, outros em depósitos americanos, mas a Bíblia já declara que ela não está mais aqui, escondida ou levada por Deus, pois o próximo capítulo não gira em torno de uma caixa de madeira e ouro, mas daquele que a supera, o propiciatório vivo, onde Deus e homem se unem eternamente. Quando ele retornar, a arca reaparecerá não para a adoração, mas como testemunho do cumprimento de todas as promessas divinas. E aí, no fundo do peito, você sente falta dela, daquela presença que fazia o chão tremer e o coração arder? Porque eu sinto, e talvez seu desaparecimento não seja o fim, mas o maior convite de Deus para deixarmos de buscar uma arca material e passarmos a perseguir o Deus que nela habitava, agora desejando morar em nós. Se essa história tocou seu peito, como tocou o meu ao contá-la, comente aqui. Você crê que um dia veremos a arca novamente, ou que Deus a escondeu para sempre, marcando o fim da presença em madeira e o início em corações quebrantados? Compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que Deus nunca perde o que lhe pertence, apenas esconde até o momento certo de revelar tudo, e esse momento está mais próximo do que muitos imaginam.